Olá, esse é um tutorial para ensinar a fazer gráficos utilizando SVG e publicando em HTML. Você vai precisar de 3 programas: o Microsoft Excel, o Adobe Illustrator e o Adobe Dreamweaver. É fundamental que você já tenha um conhecimento prévio da utilização desses programas, porque eu vou ensinar a fazer o gráfico SVG e publicar ele em HTML, e não como utilizar os programas. Então é fundamental que você tenha conhecimento desses programas, e óbvio de HTML5 e CSS3. Tudo começa no Microsoft Excel. Então vamos... aqui eu já tinha feito o gráfico, né, mas vamos fazer novamente para vocês entenderem como é que é. A gente fazer um gráfico simples, né, de 3 valores, gráfico pizza de 3 valores. A gente aplica aqui uma formatação na célula de porcentagem, certo? Então 30, 25, 45. Aí você seleciona aqui, pede para gerar o gráfico, tá vendo? Gerar um gráfico idêntico ao que já tinha pronto. Então você seleciona aqui pela caixa e copia. Você vai para o Illustrator, aqui eu já tinha colocado o gráfico aqui, certo? Então vamos tirar isso daqui e vamos colar o que foi copiado do Excel. Então tá aqui, ó. Você está vendo? Aqui ele vem aqui vários grupos de clip mask, certo? Então a gente tem que limpar isso tudo, tá vendo? Ele vem todo com fundo, sombra e tal. Então quando o que vai importar para a gente é somente a parte vetorial, que é o que você vai utilizar, certo? Então isso tudo que vem aqui a gente vai descartar. Então a gente começa fazendo o release desses clip mask, tá vendo? Release, tá vendo? Ele já fez o release, ele desfez, né, a máscara, o clip mask. Ainda tem mais algumas. Aí a gente faz de novo, agora ele limpou totalmente, tá vendo? O que a gente vai precisar é somente desses aqui, ó, que são os vetores, ó, esse e esse. Os outros a gente pode deletar, tá vendo? Shift clica, deleta, tá aqui o vetor sem preenchimento e sem stroke, sem fio e sem stroke, sem linha e sem preenchimento, certo? Então é isso aqui que vai ser utilizado pela gente. Eu deixei pré-formatado aqui 3 cores, 6 cores na verdade, né? São 3 cores aqui e mais 3 cores aqui, que nós vamos aplicar nesse vetor como já está aplicado aqui, certo? Então a gente copia essa cor, vem aqui no conta-gotas e copia outra cor, vem aqui no conta-gotas e copia outra cor, certo? Então tá aqui igual já tinha sido feito. Essas outras 3 cores eu vou explicar quando a gente estiver utilizando o Dreamweaver, certo? Aqui é uma legendinha que eu fiz aqui no próprio Illustrator, certo? Você pode colocar o título também, mas eu aconselho a fazer isso no HTML, que eu acho que funciona melhor, principalmente pela responsividade. Então aqui tem a nossa legendinha, certo? Bom, vou deletar isso daqui e vou deletar essas 6 cores aqui. É fundamental que você tenha já definido o tamanho em pixels desse gráfico que vai ser aplicado no seu site. Então quando você está fazendo o layout do seu site, você vai ter lá definido um formato para as coisas, uma dimensão para as coisas, certo? Largura, altura, etc. Então é fundamental que você já tenha ideia de qual vai ser a largura desse gráfico. Nesse caso aqui,
Shift O, você abre aqui o formato da página, certo? Então ele está com 300 pixels de largura por 200 pixels de altura. Então esse é o formato do nosso gráfico. Bom, feito isso, está vendo que a gente tem aqui só os vetores, né? Aqui é texto, certo? Vetores. Outra coisa fundamental. Vamos agrupar os semelhantes, certo? Clica com o botão direito, Group. Seleciona aqui. Depois eu vou explicar melhor. Isso depois no arquivo SVG, quando a gente abre no Dreamweaver, esses elementos estando agrupados, é mais fácil da gente reconhecer quais são os elementos, tá vendo? Então temos aqui tudo agrupadinho, certo? Então chegou a hora de gerar o nosso arquivo SVG. Então vemos aqui em Save As, gráfico 3, SVG, ok? SVG Profiles 1.1, tipo SVG, subsettings, nenhum, usa fonte do sistema. Por quê? Porque é melhor você aplicar a fonte no HTML, certo? Isso aqui é assim mesmo, Unicode UTF-8, ok? Não precisa mexer mais nada. Clica em OK, tá feito o nosso arquivo SVG. Vamos dar uma olhada nele agora. Vamos abri-lo aqui no Firefox. Certo? Tá aqui o nosso gráfico SVG, tá vendo? Ele está obedecendo a formatação de 200 por 300 pixels, certo? Tá aqui o nosso texto, tá vendo? Ele colocou uma fonte qualquer, certo? Isso depois a gente vai formatar direito no HTML. Agora veja, quando isso for colocado no HTML, eu vou explicar para vocês como transformar isso responsivo e como fazer funcionar em todos os navegadores, inclusive IE. Só que, repare, ele só vai funcionar no IE a partir do 9. Do 9 para trás, ele não tem, ele não consegue identificar o SVG, certo? Ele já não identifica essa tecnologia, então não vai funcionar, certo? É muito importante vocês terem consciência disso. Vai funcionar somente do IE 9 para frente. Então, vamos passar para o Dreamweaver, certo? Como a gente vai transportar esse SVG para dentro do Dreamweaver? Clica com o botão direito e pede para abrir com o Dreamweaver. Você vai ver aqui que ele não oferece a opção do Dreamweaver, porque o SVG pressupõe que vai abrir no navegador ou vai abrir no Illustrator, certo? Então você tem que pedir outro programa, vai lá e escolhe o Dreamweaver, certo? Tá aqui, abriu, tá aqui o nosso Dreamweaver. Tá vendo? Ó? Ele agrupou aqui, ó, os elementos, ó, tá vendo? Temos 3 grupos que correspondem exatamente a cada um desses aqui, ó, tá vendo? Que a gente reconhece quais são pelo texto, tá vendo? 30%, 45%, etc. Então vamos pegar esse SGV, não precisa copiar o código todo, copia só o que está dentro da tag SVG, certo? Vamos copiar e colocar aqui no nosso código HTML. Repare que eu já deixei um arquivo HTML pronto, certo? Para receber esse código, né? Para a gente adiantar aqui o nosso tutorial. Pronto, já copiei, deixa eu só fechar isso aqui. E esse arquivo HTML, ele já tem o arquivo CSS já linkado. Eu também já deixei um código aqui, já pronto, já pré-feito aqui do nosso CSS para adiantar, certo? Ok, então vamos começar limpando o nosso código.
Bom, aqui ó, esse aqui é um código de SVG que eu já deixei pronto. Deixa eu só tirar o que a gente não vai usar. Esse texto aqui sai e esse texto aqui fica, certo? São esses códigos que nós vamos utilizar para que o nosso SVG funcione de forma responsiva em todos os navegadores, certo? Então, você vê que aqui ele já trouxe, né, um SVG pronto. Vamos dar uma comparada. Ele não tem uma classe. Eu estabeleci uma classe SVG 100, certo? Deixa eu levar ela para cima. Versão 1.1, ok. Nós não vamos precisar do ID. O XML fica. Esse outro também fica. Esse também eixo XY também fica. Nós não vamos precisar da largura e da altura. Então nós vamos tirar esse código aqui. Código do ViewBox nós vamos precisar, tá vendo? Ó, 300 por 200. Enable Background também vamos precisar. XML também vamos precisar. E tem um último código aqui que ele não traz, que é esse aqui. Preserve Aspect Ratio, que nós vamos aplicar aqui no nosso SVG. Então, já pegamos tudo que nós precisamos aqui e agora vamos tirar. Ok? Então, vamos explicar um pouco desse CSS que a gente já tem pronto aqui. Ó. Veja que para ele funcionar em todos os navegadores, e a partir do 9, né? E para baixo do 9 não, tem algumas coisas que a gente precisa aplicar aqui no nosso código HTML. Uma dessas linhas de código é esse daqui, ó. XUA Compatible Content IE, ou seja, ele vai fazer com que, se o navegador IE estiver utilizando um padrão inferior ao dele, ele vai jogar no último padrão que ele tem, certo? Isso aqui também é importante, Name Generator, Content, Microsoft SharePoint. Outra linha de código importante para funcionar nos navegadores é esse daqui, Viewport. O Normalize, que é importante para ajudar, né? Principalmente os navegadores, quando você tem muito CSS3, os navegadores mais antigos, né, precisam de uma ajuda, principalmente o IE. E esse daqui, o Shiver. Então, é importante ter conhecimento de HTML justamente para que eu não precise explicar como buscar esses arquivos e como aplicar esses arquivos, certo? Então aqui vamos para o nosso CSS agora. Você vai ver que eu fiz duas divs para colocar dentro o nosso SVG, certo? A gente tem uma div de conteúdo que estabelece um tamanho. Essa div de conteúdo vai ser aquela div que você vai utilizar dentro do seu design, do seu site, para estabelecer o local e o tamanho que aquilo vai entrar no seu site. Então aqui eu coloquei 50%, mas você que vai definir isso de acordo com o seu projeto. Então essa primeira div de conteúdo tem a ver com o layout do seu projeto. Essa segunda div dentro dessa div conteúdo é essa div SVG responsivo. Ou seja, é aqui que a gente vai começar a aplicar a responsividade desse gráfico SVG dentro do site. Você vai ver que o código CSS define somente um position, que é o relative, ou seja, relativo a ele mesmo. Por quê? Porque a gente vai ter que aplicar esse canvas, é aqui que está o segredo. É esse canvas que vai definir a responsividade. Porque se você simplesmente colocar aqui no SVG uma largura e uma altura de 100%, ele vai ser responsivo
em todos os sites, menos no IE. O IE não vai reconhecer. A única forma de fazer isso funcionar bem é utilizando o Canvas. Então, você está vendo que o Canvas, ó, a gente estabeleceu também uma informação de CSS aqui para o Canvas. Tá vendo? Ó, aqui, ó, de widget 100%. Então, esse Canvas ele vai ter a largura total da div em que ele estiver aplicado. No caso aqui, conteúdo. Visibilidade hidden, ou seja, para que ele não ultrapasse os limites da página. E aqui a gente tem uma classe aplicado direto no SVG, tá vendo? Que é essa daqui, ó, que define uma posição absoluta, certo? Top 0, right 0 e uma largura de 100%. Então assim, como a gente retirou a informação de altura e largura aqui do código, a gente aplicou numa classe, entendeu? Aí sim, aplicando 100% numa classe de CSS, a gente vai conseguir fazer isso funcionar no IE. Se a gente aplicar esse widget de 100% direto no código SVG, o IE não reconhece. Ok? Então é isso que faz a responsividade funcionar. São esses 4 códigos de CSS, essas 4 classes de CSS, ok? Aplicadas aqui em 2 divs, um canvas e a quarta diretamente dentro do SVG. Bom, vamos dar uma olhada em como ficou esse nosso gráfico, então. Está aqui o HTML, vamos abrir aqui no Firefox. Então, está aqui o nosso arquivo SVG. Está vendo que ele aplicou uma fonte qualquer. Está vendo aqui não acontece nada. Está aqui só o nosso gráfico. Ok, nada de extraordinário. Vocês podem reparar que ele está responsivo, certo? Está vendo? Ó? Conforme você modifica o tamanho da tela, ele modifica esse quadro cinza de fundo, é uma cor que eu coloquei no conteúdo, só para vocês verem, tá vendo? 50%. Então deixa eu só tirar essa cor aqui. Então tá aqui, ó, tá aqui o nosso gráfico responsivo em SVG, funcionando em todos os navegadores. Todo CSS possibilita aplicar alguns recursos, né? Então, assim, para a gente deixar esse gráfico mais interessante, a gente vai usar o CSS para isso. Isso é uma grande vantagem do SVG. Você consegue aplicar CSS nele e deixar ele funcionando com alguns recursos, certo? Então, eu já deixei pré-estabelecido alguns aqui. Então, vamos dar uma olhada aqui. A gente tem o item 30, item 25 e item 45. Então, a gente vai aplicar essas classes de CSS nesses grupos aqui. Tá vendo? Então, a gente tem o grupo 30, 45 e 25. Então, vamos aplicar aqui, ó, uma classe nesse grupo, no outro grupo, no outro grupo. Então, classe item 30 aqui no grupo 30, classe item 25 aqui no grupo 25 e por fim 45 no 45. Vamos dar uma olhada se mudou alguma coisa. Tá vendo? Ó? Já mudou alguma coisa. Bom, a gente precisa dar uma limpada, né, nesse código SVG. Então, a gente pode tirar o fio, certo? Pode tirar essa informação aqui. Vamos tirar daqui também, porque afinal essa informação já está no CSS. Então, a gente não precisa deixar aqui. Vamos tirar aqui a fonte também, ó. Vamos tirar o size da fonte e o family, que a gente vai aplicar uma classe para isso.
certo? Pode retirar isso também. Aqui o fio também. Certo? Então já limpamos aqui, vamos salvar, vamos dar uma olhada em como está ficando. Tá vendo aqui? Já mudou alguma coisa aqui, ó. Tá vendo que nós temos um recurso aqui, ó, de hover. Por quê? Porque eu já deixei aqui, ó, estabelecido, ó. Tá vendo? Essa cor aqui é uma daquelas 6 cores que nós já deixamos aqui, ó. Tá vendo? Configurada, certo? Você configura lá, copia aqui, certo? E já deixa feito aqui um código CSS. Por isso que é fundamental você planejar antes de fazer as coisas. Por quê? Porque você já deixa isso tudo configurado. Você entendeu? Já estabelece um padrão de cores, já estabelece uma variação dessas cores, tá vendo? E já monta o código. Depois você só precisa aplicar. Vamos aplicar aqui, ó, essa classe para fonte, tá vendo? Que eu defini já deixei aqui, ó, pré-estabelecido algumas fontes, ó. Então vamos aplicar uma classe de fonte com size, family e cor. É só a gente vir aqui, colocar um class. Fonte item 30. Fonte item 25 e fonte item 45. Tá vendo? Você vê que ele já aplicou. Ele não aplicou a cor porque eu cometi um erro aqui. Classe CSS para fonte de SVG, a cor da fonte tem que ser estabelecido como fill e não como color. Para o HTML, color funciona, mas para SVG não. Tem que ser fill, de preenchimento. Por quê? Porque é um vetor. Tá vendo? Ele já aplicou. Por que que a gente tem que colocar isso aqui em grupo? É um detalhe interessante. Por que colocar em grupo? Para que o hover funcione em tudo. Para que você possa fazer acender, ó, tá vendo? Ó? Qualquer um dos lugares que você passa o mouse, acende os dois. Isso só é possível se estiver agrupado esse código de SVG, certo? Porque se você deixar separado, se você deixar fora, você tem que aplicar um hover para cada e ele só vai funcionar para a área que você passa o mouse. Como está agrupado, funciona nos dois. Se tivesse desagrupado, eu passei aqui, só funcionaria aqui. Eu passei aqui, só funcionaria aqui. Certo? Então, você está vendo que o SVG possibilita você brincar aí com o código CSS, certo? Você só precisa saber, né, exatamente o que você quer e aplicar aí os hovers e tudo mais que você quiser dentro do código CSS, e aí você vai ter um gráfico SVG responsível. Então, lembre-se que o que você precisa aqui são essas 4 classes para fazer ele responsivo e funcionando nos navegadores, para que ele seja responsivo em todos os navegadores. E essas classes são aplicadas aqui em 2 divs, no Canvas, e a 4ª diretamente no SVG. É isso, galera. Espero que tenham gostado e que utilizem bastante o SVG, porque ele funciona muito bem e é um recurso bem legal.